Bom ter você aqui com a gente, o Tempo Esportes, Rádio Super, acompanhando esses programas especiais de Copa do Mundo. Hoje a gente tem um convidado super especial, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, é o nosso convidado, chefe do Departamento Médico do Atlético e da Seleção é o quê? É o contrário, não. É diretor do Departamento Médico do Atlético e chefe do Departamento Médico da CBF. É isso, acertei? É isso. Eu falei que eu ia errar, errei mesmo. Mas o importante é a sua presença, doutor Rodrigo, que dá um orgulho enorme para a gente, né? De ser representado, de ter Minas Gerais representado dessa forma, né? Num trabalho tão bacana como é esse da CBF, que o senhor já faz há tanto tempo, né? E no Atlético também, com tudo que a gente sabe da sua competência. Obrigada. Obrigado, Dimara. Obrigado a você estar conosco, falando um pouquinho sobre Copa do Mundo. É um grande prazer sempre. E é um prazer estar aqui, falando com você um pouquinho da nossa expectativa, da nossa experiência, do que a gente já vivenciou de seleção, Copa do Mundo, que é sempre um evento muito marcante para quem gosta de futebol, né? Com certeza. Então, para começar, do início, como é que você foi parar, doutor, na seleção brasileira? Eu acho que seleção deve ser para um ortopedista, né, dentro, como é para o jogador, como é para o treinador e tal, deve ser um sonho, né, chegar nisso, né, de estar ali perto, para quem gosta de futebol, obviamente, né? É o auge, né, da carreira de um médico do esporte que está no futebol, que está no clube, que sempre sonha como jogador em chegar à seleção brasileira. Né? Minha chegada lá foi em 2001. Eu tinha sido convidado pelo Runco, na época, com o Leão, enquanto treinador, e acabei não trabalhando com o Leão. O Leão foi substituído antes de eu ter a oportunidade realmente de estrear na seleção pelo Filipão. E quando o Filipão assumiu, ele, né, com a chancela do nosso falecido e querido Maluf, ele estendeu o convite para que eu pudesse trabalhar na sua comissão. E desde então eu estou na seleção, aí já se vão 21 anos, né? 21 anos. 21 anos. Tempo. 20 anos da conquista do Penta, 20, né? Então uma trajetória, muitas histórias, muitos jogos, muitas alegrias, algumas tristezas. Mas o futebol é assim, a gente constrói ali uma trajetória bacana, que a gente olha para trás, faz muitos amigos e é isso. Conhece tanta gente, você já imaginou, você que está acompanhando a gente, todo jogador que você acha top e tal, ele conhece. Já pensou que é isso? E eu me lembro, assim, a última entrevista que eu fiz com o doutor Rodrigo foi a da cirurgia do Neymar, quando o Neymar veio operar aqui. Foi muito engraçado, porque tinha vindo o médico lá, o francês, não foi? Isso. Era francês? Veio o Girard Sayan, que era o médico, né, o diretor médico do PSG, o médico que operou o Ronaldinho daquela lesão do joelho, só que é um senhor hoje mais velho, mas ele é o responsável por toda a medicina do PSG e da Fórmula 1, né? Ele é o chefe da Fórmula 1. Que foi, né, um momento bastante questionado, né? Se você abrir aí, faz um Google, como diz o outro aí, você vai ver que o pessoal falava assim, quem era? E botava a ficha do Dr. Rodrigo, né? Mostrando quem era, e falando assim, Neymar confia no médico. Quando você olha hoje, você fala assim, gente, não acredito. Mas era mais ou menos isso. E aí, a gente foi todo mundo para a porta, era no Mater Dei, né? Isso. Todo mundo na porta do Mater Dei, e equipe ao vivo, eu estava ao vivo na época pela emissora que eu trabalhava e tudo mais, e todo mundo lá esperando, aquele monte de gente, tinha um monte de repórter de tudo quanto era lado, né? E aí eu falei, eu tô em casa, né? O doutor Rodrigo passou, eu puxei ele no cantinho do coisa e falei assim, e aí, doutor? Aí ele falou assim, presta atenção no que ele vai falar, porque o moço falou primeiro, né? O francês, isso, não foi? Isso. Aí eu tô lá se prestando atenção, aí eu peguei o que ele tinha falado, saí correndo pra fazer ao vivo. Lembro que o repórter da Globo que estava na época foi correndo atrás de mim e falou assim, o que você descobriu? Eu falei, deixa eu fazer aqui primeiro, depois eu volto. Então são coisas, e aí depois o doutor Rodrigo falou, e ele falou, né, que estava super tranquilo, que tinha sido muito boa a cirurgia, te parabenizou, né? Aquele momento é um momento... É o pênalti que o jogador tem que bater na final da Copa do Mundo, Você tá né? maluco, eu fiquei imaginando aqui. É a responsabilidade do médico naquele momento. Por quê? Porque faltavam aí 3 meses e pouco para a Copa do Mundo, o jogador mais importante da nossa seleção, né, com uma fratura de tratamento cirúrgico. Primeiro, uma grande questão ali
entre o jogador ser operado em Paris, ou o jogador vir para o Brasil, o jogador poderia ter ido para outro país em Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, ou seja, todo aquele momento ali de definição e por vontade própria do jogador e uma decisão dele, ele veio para cá para operar conosco, aqui em Belo Horizonte. Então isso fortalece muito a medicina brasileira, a medicina esportiva mineira, né? Então é um orgulho não só para mim, mas eu acredito e pelas manifestações, né, de todos os colegas, que todo mundo fica muito satisfeito em mostrar que nós temos qualidade, né, e nós conseguimos ter uma medicina de primeiríssimo mundo aqui. Mas é aquilo, né? O desafio de ter o principal jogador da seleção há pouco tempo. E no final deu tudo certo, graças a Deus, ele se recuperou muito bem, a cirurgia foi um sucesso, ele estreou pela seleção até antes da Copa do Mundo, jogou a Copa toda. Infelizmente, né, a história todo mundo já sabe, se recorda, nós não conseguimos o tão sonhado Hexa, mas nós adiamos o nosso sonho, né? E eu espero que agora a gente conquiste. Que esteja na hora. Como é que foi? Se ele te ligou e falou, não, eu vou com você e tal, eu quero operar no Brasil? Eu estava na Rússia no dia que ele se lesionou, porque nós estávamos num congresso médico da FIFA que antecedia a Copa do Mundo, né? E lá ele teve a lesão e ele me ligou e falou, olha, pô, tive uma lesão, eu queria a sua opinião, parece que é uma lesão grave, uma lesão séria. E eu falei, estou saindo da Rússia, vou para Paris, paro em Paris, te examino, a gente vai ver o que acontece. Então, na minha volta da Rússia, eu parei em Paris, examinei, fizemos todos os exames de imagem que eram necessários, nos reunimos com a diretoria médica do PSG, com o pai do Neymar, com o próprio jogador, o Rafa, que é o fisioterapeuta que trabalha com ele no PSG. Eu expus a minha opinião sobre a lesão que ele tinha, o departamento médico também expôs, e era consenso que era uma lesão de tratamento cirúrgico. E o PSG falou, não, a gente opera ele aqui, e tudo bem, e eu fiquei quieto, ele é o jogador do PSG, patrimônio do PSG, mas aí o jogador falou, não, mas eu queria que o doutor Rodrigo me operasse. Aí o pessoal falou, mas a gente está aqui na França, então você vem operar aqui na França, ele falou comigo. Eu falei, não, eu vou operar na minha casa, né? Vamos lá pro Brasil e tudo. E aí, bom, então depois de muito custo e tal, o jogador se posicionou com o que ele queria e tentaram levar a cirurgia para São Paulo. Eu falei, não, minha casa é em Belo Horizonte, vamos operar lá em BH. E, bom, resumindo a história, deu tudo certo, ele veio para cá e graças a Deus a recuperação dele foi muito bacana. E nisso nós vamos construindo ali, né, laços de confiança e relação com os jogadores, com a comissão técnica, é o nosso trabalho. E como que foi chegar, e você praticamente chegou num trabalho que foi um trabalho vencedor, né? Porque já veio o título de imediato. 2002, minha segunda competição. A primeira foi a Copa América na Colômbia, e o Brasil foi eliminado por Honduras, um jogo difícil, a seleção passava num momento muito conturbado, aquela classificação para a Copa de 2002 foi difícil, só aconteceu na última rodada, mas o Filipão, craque como sempre, deu um jeito, fez uma grande família, uniu todo mundo em torno de um objetivo, fomos para a Copa do Mundo, crescemos nessa reta final, crescemos na competição e trouxemos o pentacampeonato. Então assim, era meu segundo campeonato pela seleção e um título daquele tamanho, né? Foi uma emoção, uma coisa indescritível. E isso foi marcante na minha carreira, como acredito que na carreira de todos que estavam lá, tanto comissão quanto jogadores, e como torcedor, né? Poder participar daquilo ali, ver o Cafu levantando a taça, estar que junto. Que time era aquele, né? Foi a última vez deles todos em campo, juntos, daquela forma, né? Um privilégio mesmo. Um privilégio. Deus tem sido muito bom comigo e agora esse ano a gente espera um pouquinho mais ainda, né? A gente pede um pouquinho mais. Pergunta, já teve com o Ronaldo desde que ele veio para o Cruzeiro? Tive com ele já algumas vezes. O Ronaldo é um cara muito bacana, uma conversa muito boa, carismático. Ele né? Agora ele tá de patrão, tá meio diferente. Mudou o lado da mesa, mas continua com a mesma, né? Ele com o mesmo jeito, amoroso, jeito fácil de levar as coisas. Ele é mesmo. Mas que aquela seleção foi um privilégio, foi, né? Você porque todos reunidos assim. Quantos melhores do mundo nós tivemos ali? Ronaldo, Rivaldo, depois veio o Kaká, que já estava no grupo, Roberto Carlos, Cafu. Gente, todo mundo, né? Uma seleção realmente de sonho. Seleção de sonho.
Só que tem sonho e tem também aquele lado que às vezes pode virar um pesadelo, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, a Copa no Brasil. Eu acho que por tudo que envolveu, né, doutor? Eu sei, obviamente até pela relação que eu tenho com o Luiz Felipe Scolari, eu sei que até nas palestras e quando ele vai falar sobre isso, né? Ele fala muito que cada um de nós tem um dia de 7-1, né? Tem gente que tem mais de um dia, né? Mas ok, e que aquele foi o dia dele, né? E não foi pela preparação, né? Que a preparação foi toda dentro daquilo normal que é feito por uma seleção brasileira, né? Teve a lesão do Neymar, teve uma série de situações que envolveram aquele momento, mas deve ser... imagino eu, dentro de casa, no seu caso, de casa mesmo. De casa, né? Mesmo. Com aquele mundo inteiro ali, né? Olhando aquilo e da forma como foi, né? Todo mundo ficou bem depois? Não, foi um choque. Bom, a gente estava saindo ali de um drama que tinha sido a lesão do Neymar, né? Poucos dias antes, onde ele teve uma fratura e aquilo também mexeu com todo mundo, foi um momento muito difícil. Uma lesão médica, então houve um desgaste nosso, né, um envolvimento, né, nosso muito grande com a questão do Neymar. Superamos isso, fomos para o jogo. Ninguém imagina que a seleção brasileira vai enfrentar aquilo, né, daquela forma. Perder estava até ok, tudo né? Bem, faz parte do futebol. Perder para a Alemanha dentro de uma Copa do Mundo acontece. Mas assim, uma comissão técnica toda experimentada, um Filipão campeão do mundo, jogadores experientes, vividos, cada um, né, nos seus clubes, a maioria na Europa. E acontece uma situação, uma tragédia como aquela. A minha pessoal ainda era, né, um pouquinho maior na história, porque a minha esposa estava grávida, foi para o estádio grávida e meu filho nasceu no dia seguinte. Eu tinha planejado o nascimento do meu filho. Entendi. O obstetra falou, olha, não vai dar tempo de esperar a final da Copa do Mundo. E como a gente estava concentrado, eu falei, bom, o jogo vai ser em Belo Horizonte. Eu pedi uma liberação, falei, olha, o jogo vai ser em BH no domingo, segunda de manhã vai ser o parto do meu filho e segunda, na hora do almoço, eu me junto a vocês, ok? Eles voltavam segunda depois do jogo. Não tem problema e tal. E eu fiquei, imagina como é que foi o nascimento do meu filho. No dia seguinte, dia 9 de julho, nascendo o Felipe, eu ali na sala de parto. Ele está com quantos anos hoje? O Felipe está com 8. É o caçula? É o caçula. Ah, que bonito. E aí você fica assim, daquela forma, um misto de muita tristeza, mas uma coisa te dando uma alegria. Bom, enfim. Aí você voltou com que cara? Com que cara que eu voltei? Porque fui pai, estou super feliz, mas aquilo tá bacana, né? De Maria, o pior, para nós brasileiros, infelizmente nós não temos esse costume, né? Em qualquer lugar do mundo, você ser terceiro, você ser quarto, faz uma diferença grande, né? Existe uma valorização da campanha. No Brasil, dentro de casa, não interessava, nós passamos 5, 6 dias, né? Concentrados, fechados, num clima muito pesado, muito ruim, para ter ainda uma disputa de terceiro e quarto lugar, né? Ou seja, nós saímos de uma derrota daquele jeito. Então, foi uma época dura, de muito aprendizado, de muita reflexão. Mas é o futebol, né? Muitas alegrias, tristezas, faz parte. E os líderes funcionaram nessa hora? Ou os líderes também estavam abalados? Não, eu acho que todo mundo sentiu muito. Todo mundo. Ninguém. É diferente o que você colocou. Uma coisa é você perder da Alemanha, já seria doloroso ser eliminado, da forma como foi, dentro de casa. Então, foi duro, foi pesado. E vamos aí, agora temos uma nova chance. O bom do futebol é que a cada grande derrota, a cada tristeza, você tem uma outra oportunidade na semana seguinte. Isso falando do nosso campeonato. A Copa do Mundo demora um pouco mais, mas você tem. Nós também tivemos uma eliminação da Bélgica na última Copa, mas Deus nos dá a oportunidade agora de novo de ter mais uma chance. Então, focar nisso, trabalhar, tá todo mundo muito, muito preparado. Essa comissão técnica, ela teve a grande oportunidade de vivenciar um ciclo inteiro, que é muito diferente. Copa do Mundo é uma outra realidade, então nós temos um treinador que viveu todas as situações, uma comissão técnica que amadureceu nesse período, jogadores que chegaram agora no grupo nessa última, né, nessa reta final, que fortaleceram muito a nossa jogadores equipe. Em boa fase. Jogadores em boa fase, Neymar fazendo uma temporada maravilhosa. Seu treinador Tite, conversando com a gente há poucos dias, ele disse o seguinte: Dimara, eu não sei o que vai acontecer,
mas a seleção chega muito, mas muito bem, né, para esta Copa do Mundo. Muito preparada. Muito preparada. Né, muito... Ele falou que está muito confiante. Mesclando jogadores muito experientes com muitos jogadores novos que chegaram agora, que estão na sua, né, no seu auge, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, quantos outros, Richarlison. Assim, a gente tem muita opção no ataque, a gente tem uma defesa sólida que já joga junto a tempo, um meio de campo estruturado e a experiência de todo mundo junto. E o ambiente, ele é impressionante, é um ambiente de alegria, leve, um ambiente bom, os jogadores se respeitam, se gostam, se falam. Não tem nenhum estrelão, tá todo mundo certo. Você vê que mesmo fora da convocação eles falam, eles têm uma... sempre tem uns mais divertidos, que brincam mais, então eles têm sempre aquela coisa, estão muito juntos. Isso é o que faz a gente sonhar. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Agora a gente só trabalha muito, né? Porque o seu trabalho não é moleza, né? Nessa história, com a seleção, jogando ou não, você continua trabalhando. O trabalho ele é muito intenso quando nós estamos juntos, durante o nosso período de convocação, né? Aí é um trabalho onde todos os dias, o Tite ele é metódico, ele é um treinador que ele se preocupa com o detalhe do detalhe do detalhe, mas é impressionante, foi a coisa que mais me impressionou quando eu comecei a trabalhar com ele. Então todos os dias nós nos reunimos de manhã cedo, toda a comissão técnica, onde todas as áreas se manifestam, falam o que aconteceu, como é que foi o dia, qual que é o planejamento, o que a gente projeta para o treino, por que disso, por que daquilo. Não existe improvisação. O improviso faz parte do futebol, mas dentro do campo, fora do campo não existe isso. Então a gente discute tudo. Se um jogador estiver sentindo, por que ele vai sentir, qual que é a primeira opção, qual que é a segunda, se ele, porventura, ele tiver que ter uma outra alternativa, qual o exame que a gente vai fazer. Nível de discussão quase que médico ali dentro a gente tem, estou falando da minha área. E de todas as suas áreas, ele quer saber, ele se preocupa com tudo. Isso faz o trabalho ser um trabalho de excelência. Né? A preocupação, o cuidado, esse é o nosso trabalho no dia a dia. Então todos os dias existem reuniões, existem discussões fora do período de treinamento que acontecem. Acaba uma convocação, falando agora do nosso período de preparação, por exemplo, para a Copa do Mundo, nós jogamos a cada praticamente 2 meses, são 5 datas FIFA por ano, fora as competições. Então acaba uma convocação, a gente já está de olho na próxima convocação. Né? Vai ter uma convocação que é um mês antes, então como é que estão os jogadores daquele momento, qual é a condição de cada um. Então todos os dias eu recebo informações de que o jogador A, B ou C que está no clube, qualquer que seja, saiu do jogo ontem por uma lesão, ou não jogou por um problema médico, ou de alguma forma chegou uma informação que ele teve alguma questão que é da nossa área, e a minha função é entrar em contato com o departamento médico de cada clube, falar com o médico, falar com o jogador, entender o que aconteceu, ver o lance que ele se machucou, que muitas vezes a gente consegue disponibilizar hoje em dia, a gente tem essas ferramentas, analisar as imagens, fez uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, eles disponibilizam esse exame para que eu possa avaliar esse exame à distância, fazer uma impressão diagnóstica mesmo, sem poder examinar o jogador, o que é muito difícil, né? E passar um parecer para o treinador, porque baseado nisso, ele vai tomar a decisão. Em algumas situações, nós ainda precisamos de ir ao local onde o atleta está, muitas vezes viagens, né, para que o atleta possa ser examinado e para que esse parecer seja preciso antes de uma convocação. E o sucesso disso também veio com o tempo, né, doutor? Essa organização toda e até a confiança, o senhor dizia, com a gente conversava antes da entrevista, dos departamentos médicos das outras equipes, né? Principalmente quem joga no exterior, né? Eles precisam confiar muito no que se faz aqui, né? Não é uma coisa fácil. E a maioria dos jogadores está no exterior. Sim. Né? Então existe sempre uma situação de desconfiança, né? Não desconfiança, mas uma situação de eu vou mandar o meu jogador para uma seleção, será que lá ele vai ser bem cuidado? Será que lá ele vai ser bem assistido? Será que ele tiver um problema médico, eles não vão forçar ele demais e ele vai voltar machucado para o clube? Então essa relação é uma relação que o departamento médico precisa de construir
uma confiança, uma transparência grande com a seleção e a seleção com o departamento médico do clube, para que isso exista perfeitamente de uma maneira que flua muito bem. Então, o que nós procuramos fazer? Nos últimos anos, né, já há um certo tempo, mas claro, a gente vai sempre evoluindo, nós procuramos devolver o atleta para o clube e antes do atleta chegar no clube, nós enviamos um relatório com todos os dados do que aconteceu naquela convocação. Dados da parte física, da parte fisiológica, da parte médica, da fisioterapia. Então são algumas páginas de relatório onde todas as informações elas seguem antes do jogador chegar. Então quando o jogador chega no clube, ele já tem uma informação, olha, ele sentiu no jogo de ontem, não deu tempo de fazer uma ressonância porque ele foi direto para o aeroporto, mas nós sugerimos que você façam esse exame de imagem. Anteontem ele vinha fazendo isso, na semana passada ele treinou, qual foi a carga de trabalho, como é que foi as valências físicas que ele teve nos treinos. Isso tudo com uma organização muito grande do Guilherme Ramos, que é o nosso fisiologista aqui de Belo Horizonte, né, que está com a gente na seleção há muito tempo, que tem o departamento de fisioterapia, né, nós temos 4 fisioterapeutas, temos o Guilherme Fialho, que está comigo no Atlético, o Sasaki, que é o nosso fisioterapeuta e que está em São Paulo, o Rafael, que está em Paris junto com o Neymar, e o Charlinho, que está em Santos, né? Então nós temos todos esses departamentos ali juntos, trabalhando fisiologia, fisioterapia, departamento médico, preparação física, e todas essas informações elas são reunidas e mandadas para o clube. Então isso cria, ao longo do tempo, uma confiança recíproca. Então hoje, eu tenho certeza que todo o clube, eles têm a certeza de que o atleta vai vir, que vai ser bem cuidado, que vai ser bem olhado, que nós vamos fazer tudo que pode ser feito em termos de prevenção, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Então isso facilita o nosso trabalho. Charles de Oliveira Costa, também mineiro, né? Também mineiro, também como de origens por aqui, e que é super competente também, né, no que faz, muito competente, isso também a gente conhece de perto. Doutor, quando a gente fala assim, né, Copa do Mundo, e se voltam as atenções do Brasil para isso, né? Porque eles estão falando assim, a pessoa não está muito preocupada. Mentira, porque a gente sabe que vai reunir todo mundo para ver a Copa do Mundo, vai ficar todo mundo desesperado, né? Se não vier, vai, né? Tem tudo isso. E existe também muita cobrança, né, em cima de uma seleção, em cima de uma história. A gente está indo para uma Copa muito diferente. Até pela forma, né? Você vai pegar os jogadores que estão vindo da Europa início e meio do campeonato, né? Os daqui encerrando o campeonato, coisa que era o contrário, né? E isso tem alguma influência? Muita. Mais do que isso, eu acho que o pouco tempo de preparação. Pelo campeonato estar, a Copa do Mundo estar no meio dos campeonatos europeus, os clubes só irão liberar os seus jogadores para a Copa do Mundo uma semana antes. Então acabou aquela história que antigamente o jogador chegava, ele chegava com uma dorzinha, uma fadiga muscular, às vezes uma pequena lesão, um desequilíbrio no pubis, e nós tínhamos tempo de trabalhá-los na fisioterapia, equilibrá-los e deixá-los na melhor condição física para o treinador. Nós não vamos poder fazer isso esse ano. Então a seleção que chegar mais inteira na sua apresentação, com os melhores jogadores na sua melhor condição física, ela já sai na frente. Não vai existir tempo para recuperar os jogadores antes da competição. Por outro lado, é uma competição que é numa cidade só, num país que é em torno de uma cidade, em torno de Doha. Não existem deslocamentos aéreos, isso vai facilitar. Mas para a seleção brasileira, que é a última, né, das últimas a estrear, nós teremos 3 dias de descanso entre todos os jogos, com exceção da semifinal para a final, que nós teremos 4 dias. Então o Brasil joga dia 20, descansa 21, 22, 23, descansa treino, barra treino. 21, 22, 23, joga 24. Descansa 25, 26, 27, joga 28. E por aí vai até a sequência final. Então, precisamos de ter todos os jogadores muito bem fisicamente, muito bem trabalhados, muito bem preparados. E essa escolha, ter os melhores na sua questão física, técnica, claro, e tudo mais, ela é fundamental no sucesso que a gente espera alcançar. Até porque também tem a questão de temperatura, né? Lá é muito desértico, né? A situação. E tem o fato também, normalmente é o que a gente ouve, né? Os jogadores que estão começando meio de temporada, a chance de lesão ainda é maior, né? Porque ele não está assim todo
corrija se eu estiver errado, ele não está totalmente dentro daquilo que é o melhor do metabolismo dele, mas a cabeça continua agindo como se tivesse. E às vezes ele se dá mais, e ainda em Copa do Mundo, com a pressão que tem, do que realmente o corpo dele responde. Tem isso? No caso agora, os atletas estão bem no meio da temporada. A temporada para eles começou ali em agosto, a gente está no meio, tem a folga normalmente do final do ano, no meio, um pouquinho antes do meio. Mas o que nos preocupa mais, né, nos preocupava mais, não era só a questão de estar no meio no final, mas a questão da sequência de jogos que esses atletas foram expostos nessa fase final antes de chegar na Copa do Mundo. Porque, como está no meio de um campeonato, eles estão jogando 2 vezes por semana. Então, jogando muito. A chance de lesão, de chegarem já num desgaste, é muito maior. O campeonato teve que ser exprimido ali, porque vai ter uma parada de um mês, depois já volta logo quase no Natal, Réveillon. Então, os jogos ficaram muito congestionados, o que não é uma característica comum do futebol europeu. Né? Eles jogam menos do que no futebol sul-americano. E essa exposição de jogos 2 vezes por semana, a gente sabe que isso aumenta muito a chance de lesão. Né? Quando nós temos menos do que 4 dias de intervalo entre jogos, isso é cientificamente provado que a chance de lesão ela aumenta 25%. É um número muito grande. E esses atletas estão sujeitos a essa carga nessa reta final antes de chegarem na Copa do Mundo e durante a competição. Agora, na verdade, a gente falou de um monte de Copa do Mundo que o senhor foi, mas na verdade essas não foram as primeiras, né? O senhor começou muito cedo, né? Seu pai te levou para a Copa do Mundo. Isso deve ser maravilhoso, né? Dr. Ney Lasmar, que também conversa com a gente nessa série. E ele contou que levou mesmo, né? E que foi ali que você decidiu. Em 86, eu tinha 14 anos. Ele me falou que você ia levar seu filho também, vai levar? Ele está querendo que o neto vá pela mesma linha, tá, gente? Eles estão querendo pôr uma pressão. Meu filho brinca e fala assim, papai, você era o filho mais velho? O vovô dele era o filho mais velho? Eu falei, era. Você era o filho mais velho? Era. Aí o meu caçula falou assim, vai sobrar para você, Tomás, que é o filho mais velho. Brincadeiras à parte, cada um vai ter que seguir o caminho que o coração mandar ali. Mas eu tinha 14 anos e eu vivi um grande drama médico, que foi a lesão do Zico. Né? Eu acompanhei aquilo de perto, a recuperação do Zico, que teve uma lesão de ligamento, não existia tempo hábil para recuperação. Naquela época a cirurgia ela demandava muito tempo para uma recuperação e não era uma recuperação tão boa, a medicina não tinha toda essas opções, essa tecnologia que a gente tem hoje. E o Zico ficava na academia fazendo reforço muscular quase que o dia todo, de manhã, de tarde, treinava um pouquinho, voltava para fazer. E eu, como estava lá assistindo, eu ficava na academia, vendo ele treinar, vendo ele fortalecer. Não tinha nem fisioterapeuta na época, era meu pai e um massagista. Então a gente acompanhava tudo aquilo de perto. Tinha o preparador físico, que ficava lá, o Tim e o Moraci, que ficava direto com o Zico também, Moraci Santana, mas eu ficava ali acompanhando. E isso vai te despertando, né? Pô, mas por que ele não joga? Mas que lesão é essa que não dá certo? Não tem outro tratamento? Pô, mas o Zico tem que jogar, eu vi ele lá e tal. Aí eu vi o treino, eu vi o jogo. Então isso foi me despertando essa curiosidade, esse interesse. Foi uma coisa que acabou sendo natural. E tô aí, médico, segui os passos, tive a felicidade e as oportunidades de estar na seleção brasileira, muito orgulho de representar o Atlético, né? A gente falou de representar Minas, mas de representar o Atlético, tá lá na seleção brasileira com uma missão tão grandiosa, e o Atlético foi quem abriu todas essas portas, me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, de ter essa chance na seleção. Gratidão eterna do clube do meu coração. É o mesmo que aconteceu com seu pai, né? Ele também, diretor médico do Atlético, também chefe do departamento médico da CBF também, né? É difícil isso acontecer, é difícil, né? A gente tem, óbvio, né? Tem pais ídolos em várias histórias que você segue e tem e tal, mas no futebol é uma passagem de bastão assim, né, maravilhosa, de um super, hiper profissional, né, como foi seu pai, orgulho de tanta gente, também operou tanta gente, só confiava nele, né, no meio do futebol. E você seguir assim, né, a mesma história. É um ídolo mesmo, seu pai? Sem dúvida, é um ídolo, não só para mim, mas para muitos. Né? Eu sempre encontro com colegas aí fora do Brasil, fora de BH, outros clubes, e sempre que
sempre me perguntando sobre meu pai, fala, quando eu comecei, seu pai era o meu ídolo, seu pai era o exemplo, nossa, né? Pessoas né, mais velhas até do que eu, que tiveram a oportunidade de Para nós vivenciar jornalistas, né, a gente tinha dúvida, ligava para ele, doutor, tal coisa assim. E ele, eu vou ser sincera, a gente lhe respondia tudo. Ele falava mesmo que a gente explicava. E eu falava, doutor, então me atende. Mara, eu não posso. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu chego aí umas... Tá bom, Mara, tá bom. E era no outro consultório, não era aqui, né? E assim, tinha uma gentileza, sempre foi, né? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Eu recebo esses elogios a ele com muita felicidade, né? Com muito orgulho de ter aprendido tanto. Eu acho que a questão do pai ser exemplo para o filho seguir aquilo ali, eu acho que existem várias situações onde isso acontece. Na minha, eu posso falar pela minha experiência, eu procurei observar muito, ver o que ele fazia. E meu pai sempre, desde cedo, eu acho que com relação à minha criação, da minha família, dos meus irmãos, eu acho que o que ele teve sempre foi e que eu admiro, eu tento passar isso para os meus filhos, foi uma maneira de tentar direcionar para que você tomasse as melhores decisões. Sim. Então, por exemplo, eu lembro quando eu formei aqui em Belo Horizonte, fiz faculdade de Ciências Médicas. Aí ele dá aula também, tá igual o pai. Eu dou aula na faculdade de Ciências Médicas, sou egresso da faculdade, sou professor lá hoje. Mas quando eu formei, você sempre tem aquela coisa, então eu vou ficar aqui, eu vou fazer residência onde meu pai é o responsável, o chefe do serviço e tal. E antes disso, durante a faculdade, ele foi colocando na minha cabeça, você não tem que ficar aqui, você tem que ir para fora, você tem que fazer uma outra coisa que eu não faço, tem que aprender outras coisas. O que eu faço, você vai aprender depois, você vai estar comigo no dia a dia, você vai absorver esse conhecimento, você já vê o dia a dia. Você tem que ir para fora, porque você vai ser mais respeitado, você vai trazer coisas novas para o nosso serviço, você vai fazer o seu caminho independente de qualquer coisa. Então, assim, ele me ensinou a pensar dessa forma, né? Seria muito mais cômodo para mim estar aqui. E para ele também, né? Melhor você ter o filho perto. Ele sabia que você precisava te soltar. Eu aceitei o desafio, fui para São Paulo, fui para a USP, fiz minha residência lá, me especializei na área de medicina, de ortopedia, medicina esportiva, joelho, fiz tudo que eu tinha que fazer lá, aprendi muito. Quando eu voltei, a relação profissional era outra. Não só ele, mas todos os médicos me olhavam de outro jeito. Falaram, você viu isso lá? Porque a USP é a referência, é o maior hospital de ortopedia da América Latina. E isso me cadenciou, né, me capacitou para chegar e assumir algumas responsabilidades Bom, e aí... E de até discutir com ele, falar, não, eu não penso que é assim. Primeira vez que você falou deve ter sido ótima, né? E ele, eu não penso assim. Falou assim, fiz isso aqui, vi ali, fizemos assim, deu certo, assim, então faz assim, vamos ver. Ele dava certo. Ele você vai ganhando a confiança, né? Ganhando a confiança do pai. Muito lindo isso. Voltando a você levar seu filho para a Copa, você sente neles que isso pode... Eu não sei, eu sinto não ir para a Copa, obviamente, a continuar a carreira? Eu sinto um pouco de preocupação do mais velho, principalmente, os mais novos menos, mas um pouco de preocupação dele ter que ser médico. E eu já falei com ele que ele não tem que ser médico. Né? E eu não falo, não pergunto, eu deixo muito à vontade. Eu falo, olha meu filho, eu vou te dar todas as ferramentas, as condições, o que tiver ao meu alcance, para que você escolha o que você quer fazer, faça bem feito, se dedique. O mais importante são valores que eu procuro te passar, como pessoa, e isso em qualquer profissão, isso vai ser extremamente útil para você. Na medicina, eu não falo isso com ele dessa forma, mas na medicina eu consigo ajudar mais, abrir mais portas. Sim, né? Claro. Você acaba tendo ali um know-how, uma coisa de família que você sabe ali como que as coisas mais ou menos funcionam. Eu tenho um irmão, por exemplo, que é advogado, ele não quis ser médico. A minha irmã é arquiteta, também que acabou não querendo depois nem seguir arquitetura, mas meu irmão é arquiteto e trilhou o caminho dele. Meu avô era, meu irmão é advogado, trilhou o caminho dele, e meu avô era advogado, foi desembargador, mas ele meio que desbravou. Então, com certeza, naquele primeiro momento, foi ele muito fazendo, procurando o espaço. Claro. Né? Existem várias maneiras de você ser... bem sucedido. Lógico. Eu deixo eles bem à vontade. Eu não gosto muito nem de falar muito sobre esse assunto. Eu falo, olha,
Faz o que De vocês queiram. futebol eles gostam. Faz. Apaixonados. E torcem pro Atlético. Os três. Entendi. Loucos A sua com esposa já Atlético. era atleticana? Minha esposa era atleticana, Ah, sempre foi, a família, todo mundo, mas a minha esposa nunca foi muito assim, tão apaixonada. Minha irmã é alucinada com futebol, dá notícia de tudo. olha. E os três, assim, lá em casa, todo jogo eles querem ir. Jogo, São três, então? São. É o Tomás, que tem 13, a Olivia, que tem 11, faz 12 tem agora no Olivia, fim do ano, e o Felipe com 8. Ah, muito lindo, adorei. Adorei a história, porque a gente foi no profissional, no pessoal, de uma grandeza enorme. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Sucesso, vai dar certo. Eu tô confiante demais, porque tudo que eu conversei falou, nossa. Está dando certo até agora, falta ali a coroação desse trabalho. Obrigado demais, um prazer sempre falar com você. Você é uma pessoa extremamente querida, que todo mundo gosta, e um pedido seu, a gente tem que arrumar um horáriozinho para falar, porque... E ele arrumou mesmo, nessa Copa do Mundo. Porque faz parte, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o Brasil esteja aí, todo mundo bem engajado na história da Copa do Mundo. A paixão pela Copa do Mundo, ela vai florescer na medida que a competição comece. E a gente vai ter um caminho, não vai ser fácil, mas estamos preparados. E, se Deus quiser, espero voltar um pouquinho antes do Natal, com um presente de Natal, né? Todos nós, né? A seleção toda trazendo um presente de Natal para quem é amante do futebol e para o brasileiro. Muito bom. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Valeu. É isso, gente. Sempre vai ser assim, um bom papo, boas personalidades, Então fica ligado na gente, tá bom? Até a próxima. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.